Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia fala para a gente que a palavra do Senhor é dirigida a cada um de nós hoje. Tudo é possível para quem tem fé. A fé, dom de Deus, deve ser acolhida e fortalecida com a graça e o dom que vem do Senhor. Então, que nós possamos celebrar com esperança. Então, a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1 a 10. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1 a 10. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus. É Ele quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Então, lemos hoje os 10 primeiros versículos de Eclesiástico, que afirmam para nós, sem sombra de dúvidas, que a sabedoria é dom de Deus à pessoa humana. De origem sapiencial, o trecho de hoje identifica a sabedoria com a própria onipotência de Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui um menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Então, o Evangelho hoje se apresenta para nós como uma bela página de catequese sobre a fé. A cena começa contando da incapacidade dos discípulos de curar um menino epilético, possuído por um espírito mau. Jesus, que descia da montanha da transfiguração com Pedro, Tiago e João, apresenta-se aos outros discípulos e à multidão. Quando o Senhor diz ao pai do menino: Tudo é possível para quem tem fé, ele responde de forma simples, humilde e sincera: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Então, quando o espírito mau foi expulso do menino, chama-nos a atenção a atitude de Jesus, que pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé.
Então, para todos nós cristãos, é necessário perseverar na fé e na oração para termos nossa realidade transformada, refeita e ficarmos de pé como Jesus se apresentou de pé aos discípulos no dia de sua ressurreição, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.